está a equipe do programa Mister Show, o seu programa da eleição. Obrigado pela audiência. Agora com Jogo Limpo no verão, ao encontro das nossas estrelas. Já sabem, estamos num ambiente de futebol, ambiente desportivo. E eu, vestido a rigor, para ir ao encontro daquele que foi um dos símbolos, continua a ser um dos símbolos do futebol nacional. Um dos primeiros atletas que também emigrou para o futebol internacional, concretamente Portugal. É com ele que vamos conversar. Aliás, foi ele que decidiu estarmos aqui neste lugar, o campo do 1º de Maio, lugar para conversarmos com o nosso convidado no quadro Jogo Limpo, Fala a Verdade. Senhoras e senhores, recebo agora, na nossa cadeira, do quadro que mexe com as famílias moçambicanas, o nosso craque da bola, Mister Profissional, Augusto Matine. Venha aí comigo. Bom dia. Obrigado. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado. E este é o seu programa, isto é Show, no quadro Jogo Limpo Verão, a nova rubrica que vamos ao encontro das nossas figuras públicas, das nossas estrelas. E como vê, estamos num ambiente desportivo, num dos campos famosos aqui da capital, o campo 1º de Maio, não é? Sim, senhor. Aqui na zona da Machaquén, onde realmente é um viveiro de talentos em várias vertentes, quer dizer, em todas as modalidades. Porque num passado recente saíram daqui grandes atletas. É o que vamos encontrar nesta conversa. Já viu? Trazemos em conversa o nosso grande treinador, formador, uma das figuras que está em destaque, aliás, um dos primeiros atletas, não foi o primeiro, mas um dos primeiros que também emigrou para o futebol profissional, futebol português neste caso, Augusto Matine, quem nos próximos minutos do Jogo Limpo, Fala a Verdade, verão, vai nos esclarecer pontos da sua vida, da sua história, sucessos, insucessos e, por que não, alguns segredos e dicas de sucesso. Quem é Augusto Matine? Obrigado, boa pergunta. Quem é o Augusto Matine? O Augusto Matine é um filho deste país, Moçambique, nascido aqui a 13 de fevereiro de 1947, aqui na cidade de Maputo, antiga cidade de Lourenço Marques, no bairro de Mincajuíne e no Hospital Central Miguel Bombarda, que é hoje o Hospital Central. E a maternidade era aí, e ainda hoje é. E nasci num bairro como qualquer outra criança que nasce em vários bairros aqui deste país. E no meu bairro há uma escola em frente à minha casa, uma escola muçulmana, que ensinava na altura o Islão. E aproveitei essa escola, tinha um espaço e as nossas brincadeiras dentro dessa escola, que se chama Anuaril, na estrada que vai dos Irmãos Rubis, que vai para os Comanino. E daí fui crescendo com as outras crianças, fomos brincando, fomos para a escola primária juntos, e há uma série de crianças que foram os meus companheiros, que ainda hoje nutrimos uns pelos outros aquela simpatia e aquela amizade fraterna que hoje em dia não há, mas nós continuamos com essa garra de manter esses laços, porque nessa altura realmente a vida era feita de uma forma diferente. Talvez o momento também exigisse isso. E então, nascido nesse bairro, cresci aí. Aos 11 anos perdi o meu pai era carpinteiro e era presidente da Associação dos Carpinteiros de Lourenço Marques, da agora Maputo. E então, sendo ele carpinteiro, sempre nos intervalos das aulas primárias eu vinha pegar em casa o pequeno almoço e levar para o local onde ele estivesse a trabalhar. E ele deixava o pequeno almoço aos 11 anos. Deixava o pequeno almoço a ele e depois voltava para a escola. Ao meio-dia e meia hora, a 1h saíamos da escola, ou seja, às 13 saíamos da escola, vinha para casa, pegava numa bacia que a minha mãe tinha feito ali as badias, e eu ia para a loja do China vender as badias. A propósito, no tempo colonial falava-se muito de chinas, já tínhamos chinas cá? Já tínhamos chinas e bastantes. E temos um grosso que nasceu aqui, principalmente na cidade da Beira, onde a maioria deles voltaram alguns para Macau, outros estão em
no Canadá. Muito bem. Portanto, eu conheço alguns que saíram daqui. Portanto, havia aqui um vasto leque de chineses. Como é que nasce a paixão? Mas pode falar. E lá ao pé do meu bairro também havia uma quantidade de chinas, porque eles é que vendiam o carvão, eles é que vendiam todos os bens. Mas é interessante de que consumo. na altura portuguesa, na altura colonial, já tínhamos cá chineses. Tínhamos chineses, tínhamos indianos. Não posso esquecer que em 1959 assisti a algumas cenas em que os indianos, nessa altura havia a guerra entre Portugal e a Índia, foram alguns deportados. Portanto, lembro nessa altura. Portanto, fui crescendo dentro dessa vivência. Quer dizer, Lourenço Marques era uma capital europeia. Sem dúvida, sem dúvida. Aquilo que se vivia aqui, realmente, este país era um país, em relação aos outros africanos, era um país muito evoluído. Muito evoluído. Em todas as áreas. Em todas as áreas. Portanto, o turismo era Lourenço Marques era o turismo. Sem dúvida, sem dúvida. Os próprios portugueses. Eu penso que eles diziam que isto era o oásis. Era o oásis. Agora, de maneira que essa minha vivência e vender as badias na loja do China, para a minha mãe dar a continuidade, eu com os meus irmãos, nós éramos 6 irmãos, agora só ficamos 3, mas a verdade é que para nós crescermos com alguma, sendo não havendo pai, com alguma base de sustentação, eu tinha que vender a badia, depois trocava com a minha irmã. Vendíamos para os moçambicanos, os portugueses também compravam? Alguns, mas mais para o consumo dos bairros, doméstico e dos bairros. E a verdade é que foi dessa forma que eu fui crescendo. Aos 14 anos, como tinha jeito e jogava bola dentro do Anuário, muita gente ia lá assistir e via com jeito e tal, aquele miúdo tem jeito, eu vou levar para aqui. Mas quando eles aproximavam-se para me levar para um clube do bairro de Cimento, a minha mãe opunha-se, dizia, não, eu preciso dele, ele não pode andar por aí, tem que ficar aqui, porque senão... Exatamente. E então, ela impunha-se para que eu não fosse. Mas há um dia qualquer que vou ver um jogo de futebol onde jogava o Machacane com o Desportivo. Na altura o Sporting Desportivo, no campo do Sporting. Muito bem. E vejo um primeiro jogo onde jogava um clube chamado Central, que era do bairro Central. Clube de portugueses, onde havia mais portugueses do que os nativos do bairro. Mas havia 1 ou 2 pretos nessa equipe. E eu olhei para aquela equipe e disse, pá, desejaste? Eu aqui nesta equipe, eu vou jogar. Eu tenho que vir treinar aqui. É verdade, eu tenho que vir treinar aqui para jogar. Portanto, os 2 negros ali te inspiraram. É verdade, inspiraram. E quais eram esses 2 negros? 2 negros que eram do outro bairro de Chabancu, que era o Adelino Jorge e o Janice. Então, quando vejo aqueles senhores naquele lado, eu disse, não, eu também vou jogar aqui. E eu não avisei os meus colegas, os outros colegas do bairro. Foi tudo no secretismo. O Mário Maia, o Américo Magaia, que era o presidente da FACIB, o Adão, quer dizer, uma série deles. E não avisei, éramos a volta de 15 ou 16 jovens. E nós tínhamos um clube do bairro, que era o Atlético Momentano de Mincajuí. E o Mafili Islão também. Mas não queríamos isso. Eu, naquela que fui jogar. E fugi de casa. Aquele clube treinava às 19 horas na Baixa, no campo do Ferroviário. E eu fui. Chego lá, peço para treinar. O homem pergunta-me a idade, tenho 14 anos. Ainda falta-te 1 ano para poderes treinar com afim para poder jogar. Mas com esse corpo, pode ser que a gente faça um pedido aí à mocidade portuguesa e você joga. Dito e feito, eles já conheciam as artimanhas e ele falou-me dessa forma e deixou-me treinar. Sei dizer que ao fim de 15 minutos de treino, ele chamou-me à parte. Ei, tens pai? Não. Tens mãe? Tenho. Quantos irmãos tens? Tenho 5, comigo 6. Ok. Então vamos fazer o seguinte. Quando acabar o treino, vou-te levar para casa. Quero falar com a tua mãe. Ok. Fiquei animado. Continuei no treino e até o treino correu bem. Acabando o treino, tomamos banho e tal, e ele levou-me de carro para casa. O meu grupo começou a ficar preocupado. O que é que está a acontecer? Este gajo passou de sofrido. A verdade é que eu disse a eles tiveram a ver a treinar, eles não quiseram treinar, porque tinham a ambição dos clubes visíveis, que eram o Sporting, o Desportivo, o Ferroviário, o Alto Baé, o 1º de Maio, e eu não, escolhi o Central. Quando eles me viram a ser tratado da forma como eu fui tratado no primeiro dia,
Então, Desperta uma atenção no meu grupo. O meu grupo veio todo atrás de mim. Em peso. No treino a seguir, estávamos todos lá. Então eu me sentia mais confiante. E aquele senhor, naquela noite, fui a mostrar onde é que nós vivíamos. Ele olhou, viu tudo, falou com a minha mãe, pediu a minha mãe que me passasse a libertar 2 vezes por semana, que era a terça e a sexta-feira. E a minha mãe libertava a essas horas. O que é que aconteceu? Realmente, começaram a dar a ajuda que eu precisava para os meus irmãos, que eram menores, eu era o mais velho. Então o que é que acontece? Começa este clube a ajudar no sustento, a dar um rancho mensalmente. Foi isso que eles convencionaram com a minha mãe. Para que não iam dar o açúcar, continuava a vender badia e aí para a escola, mas havia uma. Exatamente. Na cesta básica havia uma defesa para todos nós. E então, a partir daqui, começa então a aparecer. Eu vou responder a sua pergunta. Quem é o Augusto Mantini? E o Augusto Mantini aqui dá os primeiros passos. Começa a aparecer como jogador, a praticar o futebol e começa a haver o apoio de toda a gente do bairro, os próprios colegas. E, pá, o gajo é marcador de golos, não sei o que, porque eu gostava de marcar golos. E quais eram as minhas referências? O Coluna era a minha referência, o Matateu, a primeira referência, o Vicente, o Hilário. Vou-lhe citar jogadores que fizeram carreira em Portugal. Vasco Pegado, que mais tarde veio jogar aqui, que era natural de Nampula. O Perdigão, o Rodolfo Albazine, que mais tarde emigrou para o Porto, como o Perdigão migrou para o Porto. O Joaquim Jorge, irmão do Adelino Jorge. O Falcido Jambane. Pessoas que jogavam a bola aqui em Lourenço Marques, que foram grandes aqui em Lourenço Marques, depois que emigraram para o futebol profissional. Rui Rodrigues, do qual eu sou admirador, o Nelson Mafalda, tantos outros, mas estes é que me inspiraram. Então, quando olhava, e havia um senhor que nós chamávamos de doutor da bola, chamado Fernando Lage. Era um português que veio para aqui miúdo, mas realmente ele era um atleta de corpo inteiro. Tudo o que ele fazia, nas modalidades que ele praticava, era realmente E os portugueses até o quiseram levar como futebolista, ele nunca quis, porque ele estava bem empregado aqui, ele era despachante comercial. Portanto, daí o João Albazine ser mais tarde despachante, porque ele jogava no desportivo. Portanto, há muita gente que veredou por essa área, porque esse senhor tinha uma referência de um grande jogador, de um grande homem, chamado Fernando Lage. E então, estas pessoas, já com o Eusébio a ressurgir, o Carlitos Cadecas, que também era um outro jogador de futebol, o meu primo, irmão, Madala Gaíza. Quer dizer, estou a falar de referências deste futebol que toda a gente conheceu. O Orlando, irmão do Hilário, que era um guarda-redes. De Falcido Mucua, Falcido Chiboene, porque havia o futebol dos bairros, nos campos como o campo do Beira-Mar, o campo do Mafile, o campo do Atlético, aqui no Alto-Médio, o campo do 1º de Maio, este onde nós estamos hoje. Portanto, havia N quantidade de jogadores com grande capacidade. Em que ano o Augusto Mantini parte para ele? E eu, ao olhar para isso, Eusébio parte daqui em 1960. E quando ele parte para lá, eu já tenho 16 anos. E eu acompanhava sempre o Eusébio no futebol do pé descalço. E eu queria ser como o Eusébio, eu queria ser como o Coluna. Mas não dizia a ninguém, guardava para mim. Dentro de si. E então, o tempo, fui apercebendo aquilo que eles faziam. Eu disse, também vou fazer dentro do campo. Procurava fazer. Não havia televisão, não havia nada. Mas eu imaginava. Como o Eusébio, eu tive a felicidade de o ver de perto. Eu copiava tudo ali ao pé dele e até falava com ele. Ao ponto de que em 62, o Eusébio em 61, vem para aqui, mas não estou ao pé dele. Em 62 ele volta e eu estou ao pé dele. Diz assim, ei, senhor, está lembrado? Eu disse, então está a ver, mas eu ainda estou à tua espera, pá. Lá no Benfica, como é que é? Disseste que ias para o Benfica, queres de ir para o Benfica, onde eu estou? Você hoje é o King, né? Sou o King, né? É de lá ir, é da parceira. E passado um ano, já com 17 anos, fiz tudo o que era possível imaginar para o Central. O Central, pelo apoio que me deu, a mim e a minha família, ajudou-me a crescer, alimentou os meus irmãos, ajudou a minha mãe para não sofrer tanto. E eu cresci como homem
e com um homem saudável, atleta saudável, porque realmente eles me ajudaram. Ao ponto de informar ao Benfica, através do pai do Coluna, informaram ao Benfica que havia um miúdo que tinha condições para ir para o Benfica. E esse miúdo reunia as condições iguais a do monstro sagrado que já se ingrava no Benfica, que era o Mário Coluna. E então, uma carta feita pelo pai do Coluna, veio um treinador do Benfica para observar os meus treinos, a minha morfologia, e ele realmente veio e começou a observar. Quando ele está a observar, há um jogo marcado entre Lourenço Marques e Nhambane. É onde o selecionador me põe a jogar nessa seleção, considerada a seleção B. Porque a seleção A jogava no domingo com a Angola. Então, eu e o Baltazar, que era um outro grande jogador da minha idade, mas ele jogava no Ferroviário, então fomos selecionados para essa B. Ele não jogou contra a Angola, não sei porquê, porque ele era craque e jogava em todas as seleções. Se calhar ele é que pediu para jogar na B, não sei. Só que na B, eu e ele estragamos a festa. De tanto serem tão bons. Éramos tão bons, combinávamos tão bem, nunca tínhamos jogado juntos. E demos uma cacetada no Inhambane por 4-2. Eu fiz 2 golos, ele fez os 2 golos. O emissário do Benfica, que estava a ver... Não perdeu mais tempo. Não perdeu mais tempo. Entrou em conversações com o Central. Disse, pá, o meu não tem jeito e eu vou levá-lo. É para ser contratado? Eu vou levá-lo. E eles, então, não me disseram nada. Porque não sabiam o que ia acontecer no dia seguinte. Só que no dia seguinte, a seleção de Moçambique perdeu com a Angola aqui na sua casa, no campo do Sporting. Levamos 3 secos com um baile dos angolanos. Um show de bola. Show de bola. E aquilo a mim me doeu, porque eu fui ver o jogo. No sentido de querer ver quem são os gajos, os angolanos. Vim desiludido de lá. Sem saber o que ia acontecer no futuro. Passado 2 dias, o mesmo selecionador que me pôs na seleção A convoca-me a mim e o Baltazar para a seleção A. E a gente chegou à seleção, os dois, viu, com o Baltazar, como marcamos os golos e eles não marcaram, de certeza que nós vamos para Angola para a gente marcar golos. 8 dias passados, vamos nós para Angola. Com a tal seleção A já. Chegamos em Angola, o treinador do Benfica, que vinha-me observar, também vai para Angola. Quando chegamos em Angola, eu acabei com o jogo com o Baltazar. Retribuímos os 3-0 aos angolanos. Eu fiz 2 golos, o Baltazar fez 1 e voltamos. E então ali mesmo o treinador do Benfica entrou dentro do campo, disse: o miúdo tem que sair. Os gajos estavam a bater tanto. Estavam a bater tanto. Exatamente. Porque já sabiam, porque ele tinha deixado escapar a frase para os jornais angolanos: este miúdo vai para o Benfica. E então, a partir daí, os outros começaram: isto é algo. Isto é algo, a bater. E começaram a bater, mas eu já estava habituado. Eu jogava no Spamanino com os mais velhos. E eu era um calejado. E então, quanto mais me batiam, eu ia faturando e mais jogava. Então, ao ponto do treinador entrar dentro do campo e dizer: pedir ao selecionador, tira o gajo, porque estão a malhar muito no gajo. E ele disse: não, ele está a pedir para jogar até ao fim. E joguei até ao fim. Toda a gente venceu a Angola 3-0. E a verdade é que, a partir dali, o homem já não me largava. Regressamos a Maputo, sentou-se com os homens do Central, estipularam a quantia que queriam. O próprio Central estipulou a quantia para a minha família. E então sou assim que eu segui para Maputo. Foi fácil se ingrar em Portugal? Já tinha referências? Foi fácil se ingrar porque nós, os moçambicanos, temos uma coisa nossa. Nós somos aventureiros, não somos saudosistas. Não somos saudosistas. Então, como não havia este saudosismo, e eu realmente sabia o porquê que ia para lá, o que é que eu queria lá, jogar para poder ajudar a mim próprio e a minha família. Portanto, eu sabia que o futebol, naquelas paragens, era realmente lucrativo. E altamente lucrativo. E então não há dúvida nenhuma que procurei, esforcei-me bastante e singrei no Benfica, porque realmente lutei e eu não queria voltar para Moçambique sem nada, aproveitando que aquilo era a capital, em que eles todos diziam que era a capital das oportunidades. Então eu quis também ter a minha oportunidade e tive, felizmente tive, com a ajuda dos outros meus colegas, também moçambicanos, o Jorge Calado e outros, que ainda lá estão. Portanto, esta gente me ajudou bastante, me acolheu e deu-me um apoio, independentemente de a gente ter que lutar todos
pelo lugar na equipa, mas cada um luta à sua maneira, uma luta saudável, luta à sua maneira, com as suas capacidades e consegue, e consegui. Felizmente acabei jogando no Benfica, acabei jogando na Seleção Nacional e a maior satisfação que eu guardo para mim, que é isto que me dá o orgulho de missão cumprida em relação àquilo que eu guardei para mim. Exatamente. Aquilo que eu queria ser. Não fui o Eusébio, não. Não fui o Mário Coluna, não. Fui o Matini. Mas o Matini, que o próprio, o povo do Benfica, pegaram na camisola do Mário Coluna quando ele se magoou, entregaram a mim como o substituto do Mário Coluna. Quer dizer, uma responsabilidade tão grande. Entregaram a mim a camisola dele e eu agarrei na camisola, assumi tudo aquilo que ele assumia no Benfica e na Seleção Nacional Portuguesa. Portanto, não enganei ninguém. Penso que cumpri com tudo aquilo que o Benfica esperou de mim. O crescimento do Benfica também já vinha sendo acentuado. E não só o do Benfica, como também do próprio futebol português. E hoje, que estamos aqui a falar, tenho muito orgulho quando se fala deste país. Moçambique é o grande responsável pelo desporto português. Portanto, Portugal pode-se considerar estar no mapa do mundo no futebol? Porque teve uma das colónias que fazia o desporto de alta competição nessa altura. Moçambique, não me posso esquecer que a nível do futebol, Portugal é conhecido no mundo pelos astros moçambicanos que foram formados em Moçambique e que deram continuidade em Portugal. Não posso esquecer que o hóquei em patins, os 6 melhores jogadores do hóquei em patins do século passado, que representavam Portugal em todo o mundo, saíam todos juntos de Moçambique. Da colônia portuguesa de Moçambique. Colônia de Moçambique. Não posso esquecer que o basquetebol, já em pleno século XX, no seu término, a equipa que representava Portugal no exterior era uma base, toda ela, de Moçambique. Grandes basquetebolistas que saíram daqui e que todos eles ainda estão vivos, estão em Portugal. Portanto, ainda vou mais longe. A natação, havia grandes atletas em Moçambique que foram representar Portugal no exterior. O caso da Cotilde Botelho de Melo, da Dulce Gouveia, do Rui Abreu, o Fritz Neto, uma série deles que representavam aquele país no exterior. E eram campeões nacionais, eram campeões europeus, já nessa altura saindo todas as semanas de Lourenço Baixo, Moçambique, para irem representar Portugal nos outros países. Portanto, o atletismo, há muita gente que não sabe. O Bonga foi meu companheiro no lar do Benfica. O Rui Mingas. O Bonga, músico hoje, fazia a prova de 100 e 200 metros pelo Portugal. E tinham como colega um moçambicano chamado Zeca Magalhães. Portanto, por aí estamos a ver o desporto, a riqueza que Moçambique deu a Portugal. E daí que o Portugal, como nunca parou a sua continuidade e foi profissionalizando, evoluindo e profissionalizando, hoje a resposta está aí. Hoje são campeões da Europa, são campeões. Então, tem atletas que estão a marcar tudo. De maneira que eu penso que nasci numa boa hora, porque tive essa felicidade de poder conhecer esta gente, poder ver esta gente, poder também me inserir neste grupo que realmente de pessoas que nasceram aqui em Moçambique. Eu costumo dizer que este país é um país de fenómenos. Portanto, há quem dizia que Moçambique perdeu as suas bases. Não perdemos. Ainda estamos longe, ainda estamos a construir. Demos uma imagem, num passado recente, daquilo que Moçambique é capaz de produzir. O que na verdade está a dizer é que as coisas só estão apenas adormecidas. Adormecidas. Há muito. Eu costumo dizer que este elefante, o dia que acordar, que se cuide.
Augusto Martins, é engraçado, Moçambique, estão a acompanhar, estamos no Jogo Limpo Verão, com o nosso convidado Augusto Martins, aliás, um craque em pessoa. As suas palavras, de certeza, que estão a mexer com muitas emoções. Os que nos vêem não só em Moçambique, mas pela Europa, pelo mundo, através também do nosso canal YouTube. É o seu programa Isto é Show. Isto é show! Isto é show! E veja como fomos levados agora para... todas as minhas questões foram desviadas, porque o Matina é um homem com muita informação. Matina, tu também descobriste, assim está correto, um grande treinador que é o Paulo Bento. Quer nos dar alguns nomes. Eu só vou lhe dizer o seguinte, nem vou a correr para o Paulo Bento. Vou lhe dizer que realmente na nossa passagem, naquilo que nós fazemos, lá está. Moçambique é em primeiro lugar, porque é o pai e a mãe de todos nós. E então, eu quando me apercebi que a minha carreira estava a entrar no seu término, como atleta, passei a estudar, a pensar no futuro, como treinador. E então, há uma série de cursos que se fazem em Portugal. Primeiro, segundo, terceiro, quarto nível. Mas isto não anualmente, de 2 em 2 anos, 3 em 3 anos. Mas às vezes aproveitamos, por exemplo, em Paris está-se a fazer um curso e eu vou para lá e vou fazer. E eu tinha essa felicidade porque eu estava num clube que eu próprio criei, o Estrela da Amadora. Criei com um presidente. Com um presidente. O presidente do Estrela da Amadora, que era um grande amigo meu. Ele convidou-me quando eu estava a deixar de jogar futebol. E ele disse: Martins, está ali um clube da 3ª divisão que é do teu bairro, onde tu vives, tu resides. Pá, vai ajudar o clube. Martins vivia na Amadora. E ainda hoje vivo. Na Amadora. Tenho lá os meus filhos e tudo. Exatamente. E então, o que é que acontece? Eu anulei o pedido dele. Aos 30 anos, estava a pensar em regressar a Moçambique. E ele, quando me aparece, isto é 1973, e eu olho para ele e disse: não, Sr. Zé Gomes, eu ainda tenho 30 anos, vou fazer 3 épocas em Moçambique, e lá é onde eu termino a minha carreira. O homem não interiorizou aqui. Ele veio ter com a minha mulher, os meus filhos: eu quero esse homem aqui, não pode ir para Moçambique mesmo, porque eu preciso dele. Falou com a minha mulher, e a mulher começou-me logo, como moçambicana que ela é, ela disse: não, Matheus, vamos aguentar um ano. Para este homem está a chorar, quase a chorar para mim. Vamos aguentar um ano. Então, damos as caixas que já estavam tudo embalado para vir para Moçambique. E eu fui tomar conta dele. Realmente era um campo sem nada. Era só o recinto para o jogo, não tinha mais. E eu olho para aquilo e digo assim para ele: José, eu vou lhe ajudar. Decidi ajudar. Eu sei que o senhor não tem dinheiro para me pagar. Não vai ter dinheiro para pagar aos meus colegas que vão vir me ajudar. Mas como o senhor me está a mostrar o seu projeto, é aliciante, eu vou ajudá-lo. No espaço de 5 anos, quero pôr este clube na 1ª divisão. E ele olhou para mim e disse: era isso que eu estava à espera. Então, onde é que vamos começar? Diz ele para mim: a primeira coisa que eu tenho que fazer é ir à procura dos meus colegas que estão no término da sua carreira. Fui à procura deles todos, pelo país. Os que estavam no norte não podiam vir porque os encargos eram maiores. Então, aqueles que residiam ali nos arredores de Lisboa. Então, esses fui chamando. E formei realmente um grupo de 30 atletas, mas velhos já, praticamente, na gíria, como se diz na gíria, os cotas. E então, essa gente é que veio comigo para o Estrela da Amadora. Então, o que é que nós fizemos? Eu criei infantis. Eu é que criei infantis, iniciados, juvenis e júniores. Porque depois de eu ter a equipa sénior, era só deixar. Aquilo era um dormitório com 350 mil habitantes. A Matilde está em casa. Então comecei a apanhar todos os miúdos que ali estavam. Aquilo na zona era cabo-verdianos, guineenses, moçambicanos poucos, mas havia estes miúdos de Santo Tomé que estavam a estudar. E eu comecei, angolanos, e disse: ok. Então comecei a escolher os mais aptos. Com algumas habilidades. Mas acima de tudo, aquilo que eram as minhas exigências, não do clube, minhas, era que os miúdos que praticassem o futebol estivessem a estudar. Se não estivessem a estudar, eu tinha que os matricular para poderem entrar dentro do clube. E então eu criei estas condições.
para eu poder pagar os livros aos miúdos, os cadernos, não sei o quê, as matrículas, eu tive que pedir a este presidente, José Gomes, para a gente irmos a cada loja da Amadora, pedirmos 20 escudos por mês, que fossem sócios do Estrela. E a partir daqui, devo dizer ao meu amigo, que os 20 escudos eram tantos. Porque havia a volta de 30 mil lojas que se mobilizaram e porque viram o projeto aliciante e então apoiaram. E apoiaram. E os filhos começaram a ter um local na própria sua zona, no seu bairro. E a partir daqui, não há dúvida nenhuma que o Estrela da Amadora cresce. Passa para a segunda divisão, de terceira para a segunda para a primeira. Na primeira divisão ganha a Taça de Portugal. E é quando morre este presidente. Então, eu era o dono do Estrela da Amadora praticamente como aquele que coordenava todo o futebol do Estrela da Amadora. Então fui buscar mais técnicos que me apoiassem. Já o Estrela podia pagar 10 contos a cada um, 7,5, 5, dava para as gasolinas. Augusto, nosso tempo aqui não é fácil. Sim, eu sei. A sua história é fantástica. Queríamos tentar encontrar algumas coisas. Mas para coisas... dizer que o Paulo Bento não é só o Paulo Bento. Que foi há uma série deles, uns médicos, outros engenheiros, outros advogados, que passaram pelo Estrela da Amadora e que hoje estão todos formados. Porque o lema do Estrela da Amadora, quer jogar futebol, estuda. Vamos agora ver. E então, este Abel Xavier, certo, que é o nosso selecionador em Moçambique, que é filho de Moçambique, eu encontrei o Abel Xavier com 12 anos. O nosso treinador. O nosso treinador. Quem encontrou o Abel, encontrou o Jorge Andrade, encontrou o Cheinho, que você conhece. Exatamente, os jogadores. Conheceu que atingiram o top do futebol profissional. E essa malta, estes todos que eu citei, realmente todos me passaram pelas mãos. Eu tinha orgulho em formá-los como homens e como atletas. Sabe, como podem ver, Augusto Martins tem uma biografia, é tanta informação que não vamos conseguir esgotar neste quadro. Temos aqui uma surpresa para si, pessoas que conhecem a sua história, obrigado, e vamos ver a surpresa que preparamos para si, o que é que eles têm a dizer sobre si, nosso grande coach. Daquilo que eu conheço do Augusto Martins, como colega, como profissional, daquilo que eu conheço como futebolista e como treinador de futebol, gostaria que lhe dessem uma oportunidade para fazer aquilo que eu conheço que ele fez onde ele esteve ao longo dos anos. Falando de Augusto Martins, é recuar a minha infância, porque ambos nascemos no mesmo bairro, no bairro da Mafalda de Mincajuíne, e somos sensivelmente da mesma idade. Gostaria que aproveitasse a oportunidade em que ele está aqui vivo conosco e tem essa vontade de deixar algo, pelo menos pelo seu país, saber que é possível fazer, e tenho a máxima certeza que é possível de fazer isso, e deixo essa mensagem para que dê o apoio necessário para continuar a fazer aquilo que gosta, da mesma maneira que ele fez, portanto, no Estrela da Amadora, onde a maior parte das pessoas, inclusive o selecionador atual, foi seu pupilo, o antigo selecionador da seleção portuguesa também foi das mãos do Martins, portanto, ele sabe fazer e as pessoas o respeitam. Então, gostaria que ele, o próprio Martins, fizesse esse trabalho e desse essa oportunidade ao bem do povo moçambicano. Desejar-lhe boa sorte, que seja aquele Martins que gosta de educar, que gosta de ensinar, que apoia e nunca se esquece dos amigos. É um Martins com um bom coração, pronto para transmitir, ensinar e partilhar aquilo que
que ele sabe fazer e gosta de fazer. Na nossa gíria, quando nos encontramos, chamamos um ao outro campeão. Campeão, tenha a força de fazer o trabalho que conhece e quero que eu faça isso, porque eu sei que tenho possibilidade de o fazer e de poder avançar. Pedem as pessoas que gostam de ti para te apoiar e vão te apoiar e vais fazer esse trabalho. É a única coisa que eu lhe desejo, para poder pelo menos acentuar-se dentro daquilo que tu gostas. Surpresa. Grande surpresa. Sim, senhor. Estas são pessoas que viram tudo, que gostam de mim, que sabem qual é o trabalho, quais foram os passos que eu fui dando. Quando tinha convidado a vir a Moçambique, tinha a missão também, ouvimos agora que é verdade. É verdade. Eu sou convidado pelo o meu ídolo, Mário Coluna, quando assumiu a presidência da Federação. Claro, numa altura difícil, porque a Federação vinha de uma fase difícil também, e ele assumiu. Então a primeira coisa que ele faz é convidar-me para eu vir para Moçambique para a formação. Ele sabendo do trabalho, porque ele muitas das vezes ia lá, ia ter comigo no próprio Estrela da Amadora. E eu fui-lhe apontando aquilo que eu tinha feito naquele clube, qual era a minha função dentro daquele clube. Mas pelo tempo que estamos aqui, que é muito curto, conseguiu cumprir com aquilo que foi o propósito? Não consegui cumprir porque não me deixaram, nessa altura. Sabe que este país tem um grande defeito. O país em si tem um grande defeito. Quando digo o país, não é talvez não sejam os governantes, porque estes são novos. 40 anos é um país novo. Agora, aqueles que estavam inseridos no contexto do desporto e da modalidade do futebol, de grosso modo, havia um grupo que não permitia que um moçambicano que viesse de onde ele viesse, por mais conhecimentos que ele tivesse, entrasse aqui a dizer que era treinador disto ou daquilo, ou para este setor ou para aquele classe etária. Não permitiam isso. Portanto, o Matino sentiu-se de alguma forma perseguido. E eu senti perseguido e senti-me até marginalizado. Marginalizado. Portanto, só que a minha forma de estar, eu sou teimoso por natureza. Então comecei a pensar, não vou dar de mão beijada aquilo que eles querem de mim, que é pôr-me de lado. Portanto, não, eu tenho valor, eu sei até onde é que eu começo e onde é que eu termino. Portanto, não vou deixar que essas pessoas estraguem aquilo que é a tua missão. Exatamente. Neste momento também a Federação fez uma homenagem sobre os seus feitos. Exato. Sente esta homenagem merecida? Alguma coisa terá sido de forma precipitada? Eu creio que quando o Presidente me convidou tivemos uma pequena conversa em que ele me põe a ideia dele e eu senti-me na altura, fiquei um bocado retraído, a verdade seja dita. Mas depois dele me dizer qual era o pensamento dele, porque é que o fazia, e comecei a perceber que em algum momento tem que se começar. Se a ideia, o projeto da própria Federação é esta, então, sim senhor. Predispus-me logo a aceitar e a pedir a ele que aquilo não era o princípio nem o fim. E que eu estava disponível para tudo o que ele necessitasse de mim. Portanto, eu quero agradecer à direção da Federação, ao seu presidente, pela iniciativa que tiveram, para que esta homenagem se realizasse. A partir daqui, eu acredito que há algumas portas e há algumas coisas, há alguns elementos também vão voltar ao futebol. Vão voltar ao futebol. Porque muita gente tinha fugido do futebol porque não concordam com aquilo que se passa aqui. Estamos a caminhar para o fim. Como é que vê o nosso futebol moçambicano? Os campos já andam vazios, alguma tristeza? Que futuros prevê? Augusto Matino está cá. Como é que colocava desafios, até para o desafio? Eu, neste momento, como me vê, isto é triste, onde nós estamos. Um campo ervado e não relevado. Portanto, ervado como ele está, sem as infraestruturas para que a juventude possa praticar o desporto. Sem condições, concretamente dizendo, sem condições não é possível a gente começar a pensar nas seleções nacionais sem os acessórios necessários. Portanto, enquanto não houver ainda temos estas lacunas. Uma mensagem para o final. Estamos num processo em que já conversamos para se encontrar a paz efetiva nesta nação e sabemos que alguns clubes de Moçambola foram privadas de vir por terra, mesmo por causa do conflito. É verdade. Que mensagem quer deixar ao
ao presidente da Renamo, Como- ao presidente da como República, moçambicano. aos mediadores. Como moçambicano, eu ontem, e hoje sempre com atenção, aquilo que é o diário Da conversação pela paz. E tenho-me apercebido que, embora sejam passos lentos, exato. mas que alguma coisa São está-se a fazer, progressivos. são progressivos. E ontem percebi-me de que há uma abertura total deste governo para que realmente se encontre Uma paz efetiva. uma paz efetiva e para que os moçambicanos descansem, Possam- porque é muito tempo na confusão. Mesmo para E eu fechar. gostaria que realmente eles se entendessem e que a paz viesse para ficar duradoura para todos nós moçambicanos, porque estamos ansiosos desta paz para que realmente este país possa começar a entrar no seu ciclo. Há muita coisa a fazer. E para os jovens desportistas, aqueles amantes da bola, Matino, para fechar. A estes jovens, eu quero dizer a eles que eu estou pronto, estou a criar condições até nos bairros, dou bolas, dou equipamentos e neste momento quero que a juventude, principalmente as classes etárias entre 8, 10, 12, 14, 16 anos, que façam futebol nos bairros para que a gente possa, como entidade que responsável pelo futebol, que eles continuem a estudar, a ir para a escola, porque só assim é que podem entrar aqui, para eu ser o treinador deles, para eu poder os ajudar, têm que ir para a escola. Porque se não forem para a escola, não tem o Matini como seu treinador, como seu admirador, não o tem. Portanto, esta é a base da minha vivência no futebol. Matino, Muito obrigado. estamos maravilhados, jogaste limpo. Eu estou maravilhado, porque isto é show. Obrigado, Moçambique. Assim foi então com Augusto Matino, no nosso quadro Jogo Limpo do Verão. Fala a verdade. Obrigado. E nós voltamos aí para os estúdios na tela. Até Obrigado. já. Uma salva de palmas, yes! Estamos de volta, mais alto, mais alto! É o nosso mais velho, Augusto Matini. Obrigado, coach. Augusto Matini no quadro Jogo Limpo Verão. Fomos sim a conversa no campo 1º de Maio. Ouviram o que ele disse? O mais velho, o assunto é sério. Este recado que ele deixou a jovens desportistas, vamos nos empenhar mais, porque é possível crescermos e fazer o nosso moçambola, o nosso futebol, brilhar também, como chama-se o desporto rei. Obrigado, Augusto Matino. Foi uma honra estar consigo aí no campo 1º de Maio. Aliás, foi aí onde muitos talentos chamam culo, muitos bairros foram descobertos. Para já, fechamos em grande, tal como prometemos. Família, mais uma vez, assim de pé, aos nossos mais velhos. Will Aníbal, a fechar o Este Show, mais alto e música! Imamana lwanga ndiyangwisa lwajangiki kunditontaliso mavokwe napandishingaja makate napandibeleka fuji fuji iye mamana fuji fuji hakuna mumbi. Mukelile papela ta mama, titanja kantu kuwatiko. Tia mukelile papela ta mama, titanja kantu kuwatiko. Tia mukelile papela ta mama, titanja kantu kuwatiko. Angativalanga kumelela kama na Zimbabwe. Angativalanga kumelela kama na Zimbabwe. Andidelile kavuto mitakwe.
Mwana kulosi nyandibona timwai abutisa uchabayi. Mwana kulosi nyandibona timwai abutisa uchabayi. Mine nomolondi muyangula. Mine nomolondi muyangula. Tiyamukelile papela tamamana. Titanja kama tungula manene. Tiyamukelile papela tamamana. Titanja kama tungula manene. Andidelile kabutoni kakwe. Abatwana bakina. Abatwana bakina shingomana, bakina shingobela, bakina marabela, bakina ashiku. Kabya watanga, mese watanga, batana makakuzana, batanga kumbelelwana, basambolisha shingerekere, batanga bumoshangwana. Ndabaya mamana, ndabaya mamana, ndabaya mamana, ndabaya mamana, ndabaya mamana,